Fala, vascaínos e vascaínas, ligados e ligadas aqui no nosso querido e amado Imprensa Vascaína. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. É muito bom ter você aqui comigo em mais um vídeo aqui do canal. Hoje estreando um quadro novo aqui no Imprensa Vascaína, qual a gente vai reagir a vários momentos, né, especiais do Vasco da Gama. E vamos começar pelo maior de todos, né? Roberto Dinamite, um maior nome da história do Vasco da Gama. É um react aqui do GE. O GE preparou aqui um negócio muito legal, né? Relembrando a trajetória do Dinamite. Então a gente vai reagir a esse momento aqui. Então quem está chegando aí, deixa o like, compartilha, espalha para geral. E eu espero que vocês gostem aí desse nosso react do eterno Roberto Dinamite. Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto dos cabelos encaracolados, dos sorrisos, das cobranças de Jogou muita bola, gente. Roberto dos pênaltis indefensáveis, dos braços erguidos para o céu e dos gols. Muitos gols. Roberto Dinamite, o craque da explosão. Jogou muita bola. Veio ao mundo em 1954. Cresceu no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Baixada, nossa Baixada. Depois chegou ao Vasco, clube que o eternizaria e que Roberto ajudou a tornar ainda mais gigante. A estreia no profissional aconteceu no ano de 1971, quando tinha apenas 17 anos. O sucesso que fazia nos treinos do Vasco lhe rendeu o apelido que carregou por toda a vida, o Garoto Dinamite. Esse quase segundo nome de Roberto caiu na graça dos torcedores no dia 25 de novembro daquele ano, em uma partida contra o Internacional. O Inter que ganhou o título na época, né? O jovem craque, agora conhecido como Roberto Dinamite, estampou a capa de um dos maiores jornais esportivos da época, o Jornal dos Esportes. E desde então, estaria para sempre entre os principais jogadores da época e da história vascaína. Eu acho que o importante disso tudo é o reconhecimento, do modo geral, de todos, do torcedor, da própria imprensa. Uma categoria como... Foi com o Dinamite em campo que o Vasco conquistou o primeiro título brasileiro da história do clube, em 1974. Fez do rival Flamengo uma de suas maiores vítimas. Em 1977, artilheiro de todos os clássicos, bateu o pênalti que decidiu o título carioca em um Maracanã lotado. Durante toda a carreira, Roberto Dinamite colecionou gols marcantes. Tinha que ter a Copa de 82. É a identificação do jogador com a torcida, né? No momento em que você faz o gol, você corre para comemorar junto com a sua torcida. É um momento, acho que, de união, jogador e torcedor. Então você consegue jogar toda a tua energia e receber ao mesmo tempo a energia muito grande do torcedor. Verdade. E foi uma carreira com muita energia trocada com os torcedores. De muitos gols, o maior artilheiro da história do Vasco e muitos outros recordes. Ninguém fez tantos gols quanto ele em campeonatos brasileiros. Maior artilheiro do Campeonato Carioca, de São Januário e dos clássicos contra os rivais do Rio de Janeiro. Só isso, gente. 27 gols contra o Flamengo, 36 contra o Fluminense e 25 contra o Botafogo. Partiu de novo o Roberto, pé direito, bateu. Um deles que foi muito esse maior gol da história do Maracanã. Uma obra de arte. Golaço sensacional de Roberto! Pela seleção brasileira, Dinamite marcou 26 gols e participou de 2 Copas, as de 1978 e 1982. O sucesso do artilheiro atraiu os olhares dos times europeus. Foi contratado pelo Barcelona da Espanha no final de 1979. Marcou 2 gols na estreia, mas 3 rodadas depois de sua chegada, o técnico Joaquim Riffe, que tinha pedido a contratação de Dinamite, foi demitido. O treinador que me levou, ele saiu logo a seguir, entrou um outro técnico, que de repente... Aí foi a minha barreira maior, ele não simpatizou, a coisa não caminhou como eu gostaria. Eu poderia até ficar fazendo essa adaptação, porque eu tinha um contrato de 3 anos,
mas na minha cabeça jogar era a coisa mais importante. E 3 meses depois de chegar ao Barcelona e de ter feito apenas 3 gols por lá, Dinamite estava com tudo encaminhado para voltar ao Brasil. E não era para o Vasco. Eu tive a oportunidade de estar em contato com o presidente Márcio Braga do Flamengo. Quase foi o Flamengo. De uma rádio com a irmã. E o que conversamos se havia esse interesse de minha parte, se haveria possibilidade do Barcelona, no caso, ceder no Flamengo. Mas o coração falou mais alto. O Vasco atravessou a negociação Eurico Miranda atravessou nos braços da torcida. Aproveito também, agradeço a Eurico Miranda, o homem que me trouxe de Barcelona. Roberto voltou para marcar ainda mais seu nome na história do Vasco. Voltou, marcou 5. E o reencontro com os vascaínos do Maracanã foi um daqueles momentos em que parece que o destino se revela. E títulos que fizeram a torcida explodir de felicidade. Já veterano, Dinamite ainda vestiu a camisa de mais outros 2 clubes no Jogou Brasil. na Portuguesa, né, de São Paulo. Portuguesa de São Paulo em 1989 e do Campo Grande em 1991. Voltou ao Vasco para se despedir aos 38 anos e coroou sua história no clube com mais um título, o do Carioca de 1992. Gostava de ganhar título, né? Da carreira. Deu adeus ao futebol em uma partida contra o Deportivo La Coruña da Espanha, no Maracanã. Jogo em que Zico, um de seus maiores rivais, mas um de seus melhores amigos, vestiu a camisa do Vasco para homenagear Roberto Dinamite. Depois da aposentadoria, se aventurou na política. Foi vereador e deputado estadual. Mas nunca mais se afastou do Vasco. Só que a relação com Eurico Miranda não era mais a mesma. Se desgastou legal. Foi expulso da tribuna de honra de São Januário em 2002 pelo então presidente do clube quando assistia a um jogo. Mas é uma posição Isso foi lamentável, cara. autoritária do presidente. O que eu fiz contra o Vasco? Com certeza não fiz nada. Mas contra a pessoa do doutor Eurico. É uma coisa que me machuca. É duro, rapaz. Em 2008, as lágrimas foram substituídas por esperança. Roberto foi eleito presidente e acabou com a dinastia de 8 anos de Eurico no mais alto cargo do clube. Na presidência, Dinamite alternou momentos de tristeza. O clube de regatas Vasco da Gama está rebaixamento, para a Série B do futebol brasileiro. E de felicidade. Copa do Brasil. O último grande título do Vasco. Viu o Vasco ser rebaixado 2 vezes e enfrentar cobranças por imensas dívidas. Mas foi com Roberto como presidente que o clube conquistou seu último título nacional, a Copa do Brasil de 2011. Deixou o cargo em 2014. Com o passar do tempo, as feridas com a torcida se fecharam e Dinamite voltou a ser tratado como o ídolo que sempre foi e será. Em abril de 2022, ganhou uma estátua em São Januário. Linda essa estátua, tá, para gente? os torcedores. Uma forma de agradecimento por tudo o que Dinamite fez pelo clube e para que as próximas gerações de torcedores jamais se esqueçam do maior jogador da história do Vasco. Em uma de suas últimas imagens registradas em vida, ele apareceu nas redes sociais do filho Rodrigo, chorando ao comemorar um gol do Vasco. Gol do Vasco. Hoje, aos 68 anos, ele deixou esse mundo por onde espalhou gols e felicidade. E as lágrimas que caíram dos olhos de Dinamite agora são as de toda a torcida vascaína e dos que amam o futebol. Uma saudade que talvez jamais passe, mas que nunca será maior do que a gratidão de todos que o viram jogar ou que souberam de sua história. Então eu agradeço a toda a torcida do Vasco da Gama, a todos que me deram a oportunidade, o rapaz que me trouxe, o Gradim, me trouxe para iniciar a carreira no Vasco da Gama, Sérgio de Souza, a todas as pessoas que realmente me apoiaram e que reconhecem o que eu represento para o Vasco da Gama. Dinamite, grande Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco da Gama, que merece todo o nosso respeito, todo o nosso
o nosso carinho. Recentemente foi aniversário do Dinamite. Teve uma linda homenagem lá no estádio de São Januário, com os filhos presentes, né? E algo emocionante. Contando a vitória do Vasco, né? Em cima da equipe do São Paulo. Vou pegar aqui uma outra matéria do Dinamite, que é porque ele explicando, né? O apelido Dinamite. Tem entrevista também dele aqui. Vamos ver só. Vamos ver todos os vídeos, não, porque o conteúdo aqui do GE, né? Não sei se pode dar problema aqui pro meu canal, mas é um papo mais aqui de react mesmo. Espero até que a galera do GE entenda. Espero aqui do Dinamite falando por que ele ser o maior ídolo, né? Vasco escala o garoto Dinamite. Com esta manchete de um jornal carioca, Roberto foi chamado de Dinamite pela primeira vez. Mas o apelido só ficaria consagrado 6 dias depois, quando outra manchete do mesmo diário estampava. Foi quando fez o gol, né? Contra o Internacional. O garoto Dinamite explodiu. Como o apelido pegou. Partida entre Vasco e Internacional, pela primeira vez que eu joguei pelo Vasco da Gama na equipe principal. E naquela oportunidade eu marquei um gol muito bonito, com um chute bastante forte. E de lá para cá ficou o Roberto Dinamite. Roberto Dinamite explode a galera vascaína no Maracanã. Jogou muita bola, gente. Mas as jogadas dele não eram apenas explosivas. Tinha gol de falta, de cabeça. Eu vou travar o vídeo aqui, porque senão pode dar problema aqui pro meu canal, mas ele explicando aí, né? Aqui, ó, da estátua é maneiro. Vamos ver aqui, falando sobre a estátua dele. Essa linda homenagem, né, da inauguração. Precisa ter equilíbrio. Por isso, na Bet Nacional, você consegue colocar limite de tempo para jogar. Jogue como sênior, com responsabilidade. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. Proibido para menores de 18 anos. Vamos esperar aqui os comerciais. Mostrar que somos capazes não é fácil. Agora sim. O teu orgulho, o teu sentimento quando você era jogador e conquistava títulos pelo Vasco. Esse sentimento que você sentiu essa semana agora, ele dá para ser comparado? Ele é maior? Ele é igual? Como é que é isso para você, cara? Para mim é motivo de satisfação. É um amor, como já falam e cantam, né? Um amor infinito. Vascaíno, isso aí é uma coisa que eu jamais poderia imaginar que um dia teria uma estátua ali em São Januário. Na minha cabeça não passava isso. Mas por uma trajetória de 20 anos, não só jogador da base, ter crescido pelo Vasco, de ter o orgulho de ter me tornado o maior artilheiro da história do Vasco. E aí vai algumas coisas que são importantes e positivas dentro da minha vida e dentro da minha carreira profissional. Então, eu só tenho a agradecer à instituição, agradecer às pessoas, não só as pessoas que estão hoje ali, mas ao vascaíno no modo geral. Entendeu? Eu acho que eles fazem com que o Vasco possa ser viável, possa ser competitivo. E eu que fiz tudo isso ao longo da minha carreira, só quero deixar para vocês o seguinte: o Vasco é viável, o Vasco pode sim sair desse momento, o Vasco pode ter e voltar à primeira divisão. E ainda nesse período, a partir do momento que cumpra essas obrigações, entendeu? Para que o Vasco possa trazer novos jogadores, o Vasco possa buscar aquilo que se faz necessário, que é dar ao torcedor os momentos de alegria e satisfação. Então, eu vejo dessa forma. Estou feliz com tudo que aconteceu da minha estátua, entendeu? Pelo reconhecimento, pelo trabalho, por tudo aquilo que fiz ao longo da minha carreira, e agradecer não só, é o que eu digo, seria só a direção do Jorge Salgado agora, não, a direção do Vasco, a todos os vascaínos, a todos aqueles que fizeram estão Salgado, verdade. Chegar. E hoje ter uma estátua como um dos grandes ídolos da história do clube. Então, falando aí, para finalizar o encontro, né? De amigos e rivais, Roberto Dinamite e Zico, nos tempos de Flamengo e Vasco.
Vamos ver essa entrevista aí, que uma resenha espetacular do maior ídolo do Vasco e do maior ídolo. É o primeiro Vasco e Flamengo. 2 ídolos que brilharam no antigo Maraca se encontraram no estádio. Roberto Dinamite e Zico. Zico e Roberto Dinamite. É quase. Que vai? Tá contando a história? Fala pra ele. Uma história de quase 2 décadas, que começou ainda na adolescência. Você lembra que a primeira vez que ele jogou aqui contra? Nunca perderam jogando juntos. Juvenil ainda? Juvenil. Final. Final de 72, né? 72, A partir daí, o clássico dos milhões virou sinônimo do Flamengo do Zico contra o Vasco do Roberto. E quase sempre um duelo com as arquibancadas lotadas, abarrotadas. Eu nunca precisei falar do Zico alguma coisa e ele de mim para que o Maracanã tivesse mais de 100 mil pessoas. Entendeu? Isso aqui é legal. 1978. Flamengo campeão carioca com esse gol do zagueiro Rondinelli depois de um escanteio cobrado por Zico. Eu botei a bola lá e ele já veio e mandei a bola nele, né? Eu tô aqui procurando o Rondinelli e não tô vendo. Cadê o cara? Isso no final do jogo. Ele veio andando. Aí quando o Zico bateu, ele veio em velocidade da entrada da área, entrou no meio no alto, não tinha como, porque ele veio em velocidade. Vejo gols meus, não me arrepio. Vejo esse gol do Rondinelli, fico arrepiado. Gols, muitos gols. Especialidade da casa. Zico marcou. Peraí, galera, deu uma travadinha aqui, mas vai voltar já, tá? 19 no Vasco. E Dinamite. Roberto vai marcar a fila. Deixa eu esperar dar uma carregadinha aqui. São coisas que acontecem, como é que eu posso dizer, né? É uma dupla pesada. Nem a internet aguenta aí essas 2 lendas do nosso futebol. Roberto Dinamite e Zico. Vamos ver se agora vai. Marcou 27 gols no Flamengo. 3 deles em 2 partidas decisivas. Tá dando uma travada aqui, são as 2 maiores lendas, né? E tem aquele papo que nem o 4G aguenta, nem a internet aguenta. Vou trocar aqui a internet para ver se vai, Brasil. Deixa eu ver aqui. Vou trocar aqui o servidor. Enquanto isso, deixa o like aí, tá? As 2 lendas, é normal que a internet dê essa oscilada. Deixa eu botar minha outra internet aqui. O vídeo comigo. O estadual de 81. Você fez 3 gols, né? Eu fiz só ele fazia gol mesmo. Não era melhor nascido. Quando ele não fez, perdeu. É verdade. Exatamente no terceiro confronto, o Flamengo, que tinha a melhor campanha, venceu por 2-1 e ficou com o título. Mas no ano seguinte, os rubro-negros, campeões mundiais, perderam a chance do bicampeonato. Quem? Para o Vasco de Dinamite. Mesmo no auge, Zico e companhia sofriam com o camisa 10 de São Januário. Perde e ganha danado. Muito jogos dificílimos e não tinha favorito não. O Flamengo mesmo, aquele time que era decantado aí, versa e prosa, mas quando chegar com o Vasco o bicho pegava. Com Zico e Dinamite em campo, não houve saudade desse Vasco, gente. Cada time venceu 12 vezes e houve 17 empates. Equilíbrio que começava numa provocação entre os 2 capitães na hora do paro ímpar. Eu só gozava ele na hora do cara e coroa. Eu falei, vamos embora, você vai pra lá, eu vou pra cá. Ele falou, não, vamos tirar a coroa. Porque ele sabia que o time do Flamengo, quando atacava a torcida do Flamengo, era diferente. Aí ele invertia. Nunca se xingaram, nunca bateram boca. Mas essa rivalidade, por pouco, não acabou no início dos anos 80. Depois de uma rápida passagem pelo Barcelona, o Flamengo quase contratou o ídolo vascaíno.
Falta pouco para Roberto vestir a camisa do Flamengo. Roberto, o que você acha de jogar ao lado de Zico, Tita e outros craques do Flamengo? E que eu possa brilhar e dar as alegrias de marcar os gols, entendeu? Que a torcida do Flamengo tanto espera. Dinamite acabou voltando para o lar e não vestiu o rubro-negro. Zico, sim, carregou a Cruz de Malta na festa de despedida de Roberto. E não foi mentira, como na música de Erasmo Carlos. Zico tá no Vasco. Eu acho que vestir a camisa do Vasco da Gama, um clube das tradições do Vasco, é orgulho para qualquer jogador. Naquele dia histórico, os quase 20 anos de grande rivalidade ganhavam o seu último capítulo. Começando para mim vai ficar para sempre, entendeu? Eu sinceramente, eu só vestiria a camisa do Flamengo numa situação parecida. Quando eu parei de jogar, no dia da minha despedida, o Vasco, através do presidente Calçada, veio aqui e me entregou uma placa bonita pelos meus serviços ao futebol. Mas o único clube que me prestou uma homenagem além do Flamengo foi o Vasco da Gama. Juntos mesmo, Dinamite e Zico jogaram poucas vezes. Mas quando aconteceu, os números são impressionantes. A seleção brasileira, com os dois, jamais perdeu. 21 partidas, 16 vitórias e 5 empates. No novo Maracanã, um abraço para inspirar e servir de exemplo. Adversários sempre, inimigos jamais. Jamais. Dinamite e Zico serão eternos, assim como o clássico dos milhões entre Flamengo e Vasco. A série dos turistas que visitavam o Maracanã mostrou que os ídolos sessentões continuam com muito prestígio. Espetacular, né? E relembrar um pouquinho aí do nosso eterno Roberto Dinamite, que Deus o guarde em um excelente lugar, um dos maiores ídolos do futebol brasileiro e o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Gostou desse estilo de conteúdo? Deixa aqui nos comentários. Valeu, galera, aquele abraço e saudações vascaínas.